Olá pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai abordar mais uma outra força evolutiva, que é a migração. E isso está dentro de um campo que também corre dentro da evolução e corre dentro de outras áreas da ecologia, que é a biogeografia. Eu queria ter mais tempo para falar um pouco mais para vocês de biogeografia, mas a gente não tem tempo, né? É um pré-vestibular, então as coisas são mais rápidas. É, a grande questão é que dentro essa biogeografia ela vai tratar a forma, vai ser realmente uma conversa entre a biologia e a geografia, né? A forma como a dinâmica da Terra ela afeta um pouco a distribuição dos organismos ali também, entenderam? Então quando eu falo de migração, por exemplo, o que é migração? Migração é o deslocamento de um lugar para o outro, né? Então, por exemplo, se eu estou saindo daqui e indo morar lá em Dublin, por exemplo, na Irlanda, né? Na verdade, eu estou sendo um imigrante, digamos assim. Eu sempre confundo no começo, mas eu estou sendo um imigrante lá, estou saindo do meu lugar e indo para o outro, né? Ou então, se eu estou entrando em uma população, eu estou emigrando, enfim. De qualquer forma, a migração é sempre o deslocamento de um lugar para o outro, tá? Então, você está saindo de um lugar e indo para o outro, isso é uma migração, tá bom? E essa migração, ela pode afetar as frequências gênicas de uma população. Isso é bem importante. Por que ela pode afetar essa frequência gênica de uma população? Ela afeta as frequências gênicas de uma população, uma vez que ela pode fazer com que um organismo se distancie de outro, um organismo se aproxime de outro. Então ela vai estar. Essa dinâmica ali do contato entre eles afeta também a frequência gênica. E dentro dessa biogeografia, né, eu acho interessante a gente estudar esses dois pontos de forma mais superficial, porque não dá tempo, mas que são interessantes porque eles estão envolvidos na formação de novas espécies, que é o assunto do outro vídeo. E aí, nós temos a vicariância, por exemplo. O que é a vicariância? Dentro de uma área, nós temos uma espécie, tá? Então, dentro dessa área, nós temos essa espécie. Essa espécie ela pode migrar para áreas diferentes, e ao longo do tempo aqui, né, ao longo de muito tempo, essa espécie, depois de migrar para essas áreas diferentes, forma outras espécies. Então, esse processo a gente chama de especiação, que a gente vai abordar no próximo vídeo. Tá? Então, veja bem, essa distribuição ali desses organismos em locais diferentes pode gerar, né, essa especiação, a formação de novas espécies, tá bom? E aí, quando você fala de isolar ou de separar esses grupos, isso é histórico, né? Então, a gente, inclusive na própria graduação, o primeiro exemplo que a gente pensa de isolar ou separar um grupo que a gente estuda é um exemplo bíblico, né? Que a gente não. Que a gente, se questiona, não sabe se é verdade, se é mentira, mas enfim. Que é um exemplo bíblico que é da Arca de Noé. Então, o que Noé faz? Calma, você não saiu da aula de biologia e foi para o estudo bíblico, não. É só para vocês entenderem, para ver se vocês conseguem entender um pouco essa questão de organização e separação de grupos. Noé separou um par, né, um casal de cada espécie. Óbvio, não fala de micro-organismo, porque a Bíblia não fala. Mas, enfim, ele separa um casal de cada espécie de animal e deixa lá na arca para eles poderem se assegurar do dilúvio, né? E depois que o dilúvio passa, eles conseguem se reproduzir ali e gerar a nossa população que a gente tem hoje, né? Então o que Noé faz é justamente isso, ele faz essa separação de um grupo e a partir dessa separação de um grupo, eles vão estar cruzando entre eles e gerando novas espécies, né? Tanto que a própria Bíblia diz que, eu não sei se vocês sabem, né, ou não, enfim, se vocês cumpriram os créditos na escola bíblica dominical, mas a própria Bíblia diz que a nossa geração não é uma geração de Adão, é uma geração de Noé, né? Por conta disso. Enfim. Então, só para vocês entenderem como um exemplo, que é um exemplo que a gente usa até na faculdade mesmo sem saber a veracidade dessa informação. E o isolamento reprodutivo também é uma outra coisa importante. Porque, assim, quando você fala de isolamento reprodutivo, esse isolamento ele pode ser pré-zigótico ou pós-zigótico, tá bom? O que é o isolamento pré-zigótico? É antes da fecundação. O zigoto é a célula que resulta da fecundação. Quando você junta o ovócito da sua mãe e o espermatozoide do seu pai, quando você junta esses dois, você forma o zigoto. Então, o isolamento pré-zigótico é antes de formar o zigoto ter algum tipo de isolamento, né? Que impossibilita essa reprodução ali.
E aí, esse isolamento pré-exigótico ele pode ser estacional ou sazonal. E esse isolamento estacional ou sazonal, ele está se referindo a um isolamento que varia de acordo com a estação do ano mesmo, né? Então tem estações que eles podem estar reproduzindo e estações que não. Então isso pode acontecer em algumas espécies que realizam dormência, que hibernam, por exemplo. Tem de habitat, é um isolamento ecológico, né? Então eles podem habitar em locais diferentes, e aí é um isolamento mais físico, né? Então eles não conseguem cruzar entre si. O isolamento mecânico é quando não dá. Aí os genitais ali, eles não estão adaptados a um cruzar com o outro. Por exemplo, só você pensar, imagine um Rottweiler cruzando com uma Pinscher, por exemplo. Não tem como, mecanicamente falando, não dá muito certo. Então acaba sendo uma forma de isolamento também. O isolamento gamético é quando tem alguma questão ali no próprio desenvolvimento, né, no próprio contato do gameta que impossibilita o gameta dele fecundar, então impossibilita o espermatozoide de fecundar o ovócito, né? E aí pode ser um processo fisiológico mesmo, tá, do organismo. E o etológico, o que é etológico? Etológico você lembra de etologia. Etologia é a ciência que estuda o comportamento dos animais, especificamente, né? Então, etologia ela vai estar estudando o comportamento dos animais. Quando eu falo de isolamento etológico, é porque eles apresentam um comportamento que pode não querer cruzar com tal parceiro. Então, por exemplo, tem algumas espécies que elas têm preferência. Algumas espécies de aranha que elas só cruzam com o parceiro se aquele parceiro tiver alguma característica atrativa para ela, né? Algumas espécies que precisam liberar feromônios para atrair outros parceiros. Então, assim, tudo isso envolve também uma forma de isolamento, né? E aí, se eu tenho uma espécie que não libera aquele feromônio, aquela espécie fica sem cruzar. Então, se eu tenho um indivíduo que não libera tal feromônio, aquele indivíduo não vai conseguir cruzar com as fêmeas ali, por exemplo. Entendeu? Então, todos esses são isolamentos pré-zigóticos. E os isolamentos pós-zigóticos, nós temos a mortalidade do zigoto, por exemplo. Então, isso pode acontecer, né? Formou, fecundou, formou o zigoto bonitinho, morreu. Não vai gerar indivíduo. Então, olha só, depois você teve a fecundação, teve o contato, mas aí morreu. E isso é impressionante, gente, porque assim, parece que é raro, mas ocorre dois, no caso de mamíferos, seres humanos mais especificamente, ocorre 2 a cada 5 casos de abortos espontâneos, por exemplo. Então ocorre a fecundação bonitinho lá, mas morre, por exemplo. Então é um aborto espontâneo mesmo. Em outros mamíferos ocorre até mais, tá? Em outras espécies de outros grupos de animais ocorre até mais, tá bom? Inviabilidade do híbrido também pode acontecer, por exemplo, você forma um indivíduo e tá bonitinho, mas o indivíduo ele tem características muito anômalas. E ao longo do desenvolvimento ele acaba morrendo. Veja bem, a mortalidade do zigoto e a inviabilidade do híbrido são coisas diferentes. Mortalidade do zigoto se formou um zigoto, o zigoto não vai desenvolver e vai morrer. Mortalidade do híbrido o indivíduo está se desenvolvendo, está desenvolvendo, mas os órgãos dele se desenvolvem de forma tão anômala que ele acaba morrendo ao longo do processo, tá? Então aqui também pode ser considerado um aborto espontâneo, só que em um processo mais à frente de desenvolvimento embrionário. E a esterilidade do híbrido é tipo o que acontece com a mula, né? Você pode formar um indivíduo, mas aquele indivíduo não ser fértil, por exemplo. E aí não vai gerar mais nada. Então também é um isolamento reprodutivo. Ele não vai conseguir gerar mais indivíduo nenhum, tá bom? Essa parte aqui é bem mais teórica mesmo, mas a gente vai passar agora para a última parte da aula, que é a parte que a gente vai estar falando de formação de novas espécies.